Oi, gente, tudo bem? Hoje vai ser aquele vídeo assim inteirão, sem edição, porque eu quero abrir meu coração para vocês a respeito desse assunto que vocês têm me perguntado bastante, que é o Terrible Two, conhecido como os Terríveis Dois, já que a Elisa acabou de fazer 2 anos, não tem nem 2 anos e um mês, tem exatamente 2 anos. E primeiro eu ficava pensando o que eu vou falar, né? Mas hoje, assim, eu me sinto pronta para colocar para vocês as minhas impressões e como tem sido aqui em casa a respeito dessa fase tão especial. E então, vamos lá para o nosso bate-papo. Acho que esse vídeo vai ficar longo, mas é um tema bem válido. Um dos canais que eu acredito que colocou essa informação, assim, canal de maternidade, que falou assim, experiência de mãe. Eu acredito que a Rose do Éramos Dois, vou linkar aqui o vídeo na descrição, fez uma abordagem interessante aí com relação às conexões neurológicas e dá um panorama legal também para a gente olhar os nossos bebês por esse lado. Então eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero falar que toda mamãe precisa urgente conhecer o canal Daniela Freixo de Faria, que é uma psicóloga infantil, que eu vou atribuir a ela os meus progressos como mãe de bebê de 2 anos, os conhecimentos que eu tenho obtido no canal dela. Ela aborda vários assuntos da maternidade de uma forma muito tranquila e muito simples de entender. Então eu vou colocar no card aqui passando e também na descrição do vídeo. Mamães, por favor, não deixem de conferir. Eu considero o melhor canal e de informações de um profissional mesmo de suporte para nós mamães do YouTube. Por favor, chequem esse canal. Então vamos lá. Terrible Two, né? Aquela fase do bebê que ele tá fazendo birra, que ele tá requerendo, que ele tá se jogando, que ele tá chorando mais, que ele tá exigindo mais. E que começa às vezes com 1 ano e pouco, vai até 3, e cada criança funciona de um jeito. Eu gosto bastante de uma expressão de uma outra psicóloga aqui do YouTube, a Mariana Bonassi, que ela fala assim que são os incríveis dois, né? A gente fala terrible two, que é uma expressão, mas também é uma fase muito legal, muito interessante, assim, o funcionamento da criança, e é legal ver também por esse lado. Mas vamos falar da Elisa aqui, da minha experiência. Gente, desde bebezinha, a Elisa sempre foi uma criança com um comportamento um pouco mais difícil de lidar. Por onde eu vou, eu escuto, nossa, como ela é braba, né? Assim, olhar a Elisa e falar braba, isso é uma coisa que no meu dia a dia é muito casual, ocorre bastante. Inclusive, uma coisa que me incomoda ainda um pouco, mas já me incomodou mais, porque, né, pra que rotular uma criança e o filho dos outros, né? Meio desnecessário, mas tudo bem. Realmente a Elisa, ela tem um comportamento mais de se impor, assim. Eu vejo que ela tem muito o meu jeito, assim, de ser. Vocês sempre falam que eu pareço muito calma, que eu sou tranquila, mas eu acho que eu pareço isso pelo jeito da minha voz, assim. Mas, na verdade, sou uma mulher, assim, de fortes convicções com as coisas que eu quero. Gente, olha o caminhão passando aqui, que não dá pra vocês me ouvirem. Voltei. Eu sou uma pessoa assim também eu tenho facilidade de me impor, mas vai passar todos os carros do ovo agora. Vamos continuar. Não vai ter edição esse vídeo. Eu vejo essa atitude da Elisa, eu sei que tem muito de mim nisso, assim, nesse temperamento mais sanguíneo. E, enfim, às vezes eu brinco que a Elisa nasceu com Terrible Two, né? Só que eu fui sentindo, vamos falar assim, de 1 ano em diante. Cada 3, 4 meses eu sentia que a gente subia um degrau de dificuldade. Agora com 2 anos, eu acho que a gente subiu assim uns 5 degraus de dificuldade em termos de comportamentos
relacionados ao Terrible 2. Primeira coisa que eu quero falar aqui, que eu acho assim um absurdo, é as pessoas olharem uma criança de 2 anos e dizerem, ai que mal criada, não que alguém tenha me dito isso, mas eu vejo as pessoas rotulando. Gente, não tem nem idade para ser mal criado. Nessa idade, eles ainda estão... Porque o que acontece na cabecinha deles? Eles estão descobrindo que eles têm vontades próprias, que eles não são mais aquele bebê que até muitos meses de idade ainda acha que são parte de nós. Quando chega ali naqueles meses que tem angústia de separação, que a criança começa a perceber que ela não é a gente. Então imaginem, e com essa fase de 2 anos, a criança começa a ver que ela tem próprias vontades, que ela pode dizer não, que ela pode requerer o que ela quer. Então, como eu vou rotular uma criança que está em fase de descoberta e malcriado? Então, ai gente, por favor, quem chama criança de 2 anos malcriado se atualiza. E às vezes muitas mães de crianças maiores vêm com esse papo de o meu não fez, sendo que fez também. Então, tudo bem, pronto, falei. Vamos lá. Em relação aos graus de dificuldades que eu vou vendo que ela vai aumentando, eu não sei se a gente tá no pico. O pediatra fala que não, que é lá por 2,5 que a gente chega no pico, assim. Eu sinto certinho quando ela mudou de novo, sabe? Acho que vocês estão entendendo a forma que eu quero dizer, né? Eu lembro exatamente o primeiro dia que a Elisa se descontrolou totalmente e que eu fiquei assim, ó, tipo, cadê o meu bebê? Porque essa é a sensação que as mamães têm, assim, meu, para tudo, o que tá acontecendo? Tipo, cadê meu bebezinho? Por mais que a Elisa já tinha, assim, um comportamento mais choroso, assim, mais... fazia entender que ela queria do jeito dela quando era bem bebezinho, eu me assustei quando eu comecei a ver os primeiros episódios de Terrible 2, né? Então tu fica assim, meu Deus. Não faz muito tempo que eu comecei a entender a cabecinha da Elisa e esse sorriso que vocês estão vendo começou a fazer parte da minha vida, do meu dia a dia. Mesmo quando eu vejo que as situações vão acontecer e naquele vídeo que eu coloquei aqui no canal, perguntas e respostas, me perguntaram o Terrible 2, eu falei, gente, eu vou ter que ver como eu vou expor pra vocês, porque eu ainda estava muito perdida. Como eu já falei, escutar a Daniela, o canal da Daniela, me fez assim, ó, abrir a minha mente. E eu comecei a perceber algumas coisas que eu quero relacionar pra vocês agora. Uma delas é que a criança, ela está desnorteada e ela quer uma direção. Então, nós somos a constância da criança. Nós somos a pessoa que vai colocar ela na linha da tranquilidade, na linha do tá tudo bem. E quando eu começo a ver que a Elisa está propícia a um comportamento inadequado, uma birra, a primeira coisa que eu faço, gente, é puxar ela pra mim. Então, esse dia a gente tava no ambiente, eu vi que ela começou a ficar agitada, eu vi que assim as coisas iam desandar. Então, a primeira dica minha é observe sua criança. Observe como ela funciona. Porque assim, coisas que eu vou falar aqui talvez não vai funcionar com seu bebê. Porque tudo parte, na minha opinião, dessa interação pais-filho. Pais-filho. Porque assim, nós precisamos conhecer nosso filho. O que vai funcionar para Elisa talvez não vai funcionar para o seu filho. E coisas que funcionem para o seu filho não vai funcionar para Elisa. Porque ela tem um temperamento singular, uma forma singular. Estão passando por fases similares, mas cada criança manifesta o Terrible 2 de uma forma. Então, eu comecei a observar a Elisa de uma forma mais pontual. E quando eu vejo que ela tá começando a se descontrolar, eu puxo ela pra mim. Então, nisso a Rose fala também no vídeo dela, que é assim, eu puxo, desço, né? Que essa aí todo mundo já fala, né? Desce, não fala assim, ei, que é ela de cima, né? Desce pra criança. Filha, o que tá acontecendo? A Elisa é uma menina que tem facilidade de comunicação. Agora com 2 anos, antes de 2 anos ela falava palavrinhas soltas.
Ela já tinha um vocabulário bem grandinho de palavrinhas soltas e algumas palavras. E com 2 anos disparou frases. Quem me segue no Instagram, lá no Stories, tá vendo que ela fala, né? Ija comeu tudo, Tuco mordeu a bolinha da Ija. Então, do jeitinho dela, ela fala frasezinhas. Só que quando ela tá descontrolada e eu puxo ela pra mim, nem sempre ela fala frases. Às vezes ela solta uma palavra-chave que tem a ver com o que tá acontecendo. E eu sempre sei o que tá acontecendo. 90%. Só por olhar o contexto e por conhecer ela tão bem, eu sei o que tá acontecendo. Só que quando eu falo, filha, o que tá acontecendo? Eu tô trazendo ela para essa parte do cérebro do raciocínio. Porque assim, eu não quero entrar a fundo nessa explicação, porque tem profissionais aqui no YouTube falando muito melhor disso do que eu quero trazer mais para minha experiência para Elisa, mas tem uma descompensação no cérebro entre o raciocínio e as emoções. Então, como eles não conseguem raciocinar, eles se descontrolam. É mais ou menos por aí. E aí eu puxo ela pra mim, e quando eu faço essa pergunta, o que tá acontecendo, eu puxo a cabecinha dela pro raciocínio. Então, pra me responder, ela tem que pensar. E quando ela vai pensar, ela para de chorar. Lembrando, ela para de chorar porque eu peguei a situação bem no começo. Se eu não pegar bem no começo, ela vai chorar, ela vai se descontrolar. E aí, se ela se descontrolar e ela estiver já chorando, não dá mais pra puxar muito assunto, assim, o que tá acontecendo? Não, filha, calma, tá tudo bem. Se ela chorar, já vou acolher e vou, filha, tá tudo bem. Já vou, assim, direcionar ela pra outra coisa. O redirecionamento, gente, é chave quando se fala de Terrible 2. Eu tô achando, assim, que isso já não é de agora, assim. O redirecionamento eu aplico desde que aquela coisa engatinha pra mexer aonde não pode. E aí eu tinha muita dificuldade. Eu, mamãe da Elisa e a Elisa. Quanto mais não eu falava, mais ela fazia. Então, o redirecionamento sempre funcionou bem melhor pra mim do que o não. Por ela ter esse comportamento mais... Não, eu vou mexer. Então, redirecionar. Hoje, nessa fase dela, o trazer a atenção dela para uma outra coisa, por exemplo, às vezes estou num ambiente público e tem alguma coisa propícia a trazer Eu queria trazer alguns exemplos mais práticos. Às vezes eu tô, digamos, no shopping, alguma coisa dela chama atenção e ela quer aquilo, só que eu não quero dar aquilo. Então, quando eu tô vendo que aquilo tá chamando a atenção dela e tal, filha, vamos lá, não sei o quê. Então eu tomo muitas medidas preventivas e eu e o Rafa, graças a Deus, a gente fecha legal de que ele também consegue perceber quando vai dar problema, né? E a gente sempre dá essa cobertura um pro outro. Por exemplo, a gente passando a compra no mercado um dia... E eu já do lado de cá com as compras e o Rafa lá no começo, estavam lá aquelas benditas balinhas, e a Elisa começou a puxar. E eu demorei um pouquinho pra ver que ele tava em apuros. E quando eu vi que ele tava em apuros, eu larguei ali a passada de compras, né? A moça continuou passando e eu já voltei lá pro outro lado do balcão. Ele tava assim no mesmo eixo da minha compra, só que ele tava no lugar que coloca, né? E ele correu, eu corri lá e socorri ele. Filha, vem cá com a mamãe, sabe assim? Quando ele olhou pra mim, ele tava assim, tipo, socorro, né? Porque daí ela começou a puxar e rasga o pacotinho. Não é só a questão da bala, porque vez ou outra ela come alguma coisa com açúcar. Não era essa a questão. A questão era se ele tentasse se impor assim, ela ia se descontrolar totalmente pelo ponto que ela já tava. Ela tinha passado do ponto de explicar. Explicar também é fundamental. Eu achei que tiveram 2 coisas que deram assim um super plus pra mim nessa fase. Apesar de ela estar requerendo mais a vontade dela, se impondo mais,
eu percebi que a capacidade de compreensão subiu muitíssimo. Então eu tô me aproveitando dessa capacidade de compreensão para trazer as lições no dia a dia e às vezes até nos momentos que eu vejo que vai dar problema. Por exemplo, gente, uma coisa que lá no canal da Daniela Freixo de Faria, ela fala muito pra gente ensinar os nossos filhos sobre as consequências. Gente, isso aí é muito maravilhoso. E aí ela ainda fala que consequência não é igual castigo, porque o castigo é sempre uma coisa ruim. A consequência ela pode ser ruim ou ela pode ser boa. Então entendem a diferença entre consequência e castigo? Bom, com essa história de ensinar as consequências, eu tenho falado muito pra ela assim, ó. Vou dar um exemplo bem prático. Eu coloco ela na banheira e ela tem as coisinhas que ela brinca. E ela gosta de pegar um potinho e às vezes ela, se eu me desaperceber, ela toma água do banho, que eu acho o fim do mundo, né? E aí, ela gosta muito daquele potinho pra brincar, mas ela usa pra fazer uma coisa errada. Então, ali eu sempre falo, filha, esse copinho é pra brincar, não é pra tomar água. E a Elisa é engraçada que, vez ou outra, ela repete as minhas frases, assim, que eu vejo que é como que assimilando. É engraçadinha, porque dela fala, é pra bicar, não é pra tomar. Ela fala assim pra mim, coisa gostosa. E aí, vez ou outra, ela me testa. Ela vai lá e, né, ela olha, se eu tô olhando, ela toma. Sem comentário, eu acho um nojo, né, gente? E aí, eu viro e mexo, eu me pego falando assim, filha, quando você desobedece, você perde. Então, quando eu tiro dela alguma coisa, eu falo, se eu vou lá e dou um limite e ela extravasa o limite, eu falo, quando você desobedece, você perde. E esses dias eu botei ela na banheira e botei o tal do potinho e falei, filha, é pra brincar. Porque quando tu desobedece, ela não deixou eu terminar a frase, ela falou, tu pede. Eu achei a coisa mais linda, porque eles estão o tempo inteiro nos olhando, nos observando. E mães, eu acredito que o nosso desafio é se manter calma, porque a vida da gente é muito corrida. A gente tá a mil pelo Brasil, sempre correndo, fazendo e dando conta das nossas atividades, mas vamos nos acalmar, vamos respirar fundo e vamos entender que nós somos o equilíbrio deles. Quando eles se desestabilizarem, é em nós que eles vão encontrar esse tá tudo certo. E não vamos nos esquecer de dar os exemplos, porque eles estão nos copiando em todos os momentos. E assim, essa questão de quando ela tá mais calma, trazer esses ensinamentos de funcionamento mesmo das coisas, de como ela deve agir, sabe? Sempre sendo o mais simples, o mais breve possível, né? A gente não precisa dar uma palestra pra criança, ela nem vai ouvir. Mas assim, tem uma coisa que ela tá fazendo tão bonitinha. Tem coisas que ela sabe muito bem que ela não pode mexer. Mas agora, às vezes, ela se aproxima de uma coisa que não pode, ela fala, pode mexer, mãe? E aí eu falo, não pode, filha. Então, assim, e claro, eu observo, porque muitas vezes ela obedece, mas tem momentos que ela testa também os limites. O que é normal, né? O que é muito normal pra fase. Então eu posso dizer pra vocês que de umas semanas pra cá eu ando assim muito feliz, mesmo assim, por eu começar a ver que essa disciplina positiva, ela tem um efeito tão legal na criança. A Elisa se tornou uma criança mais calma quando eu comecei a aprender a lidar mais, aprender a prever mais as situações, tomar o controle das situações, puxar ela pra mim quando eu vejo que há oportunidade de ensinar ou vai acontecer alguma coisa que ela vai se descontrolar. E uma coisa também que eu acho que mereceria só um vídeo, mas que a rotina me ajuda demais. Eu era aquela pessoa sem rotina, não suportava rotina, achava uma rotina pra mim não dá. E passados uns meses que eles já tinha, ela mesma colocou uma rotina, ela mesma dormia nos mesmos horários
E eu comecei a ver que ia ser legal e eu virei a louca da rotina no dia a dia, exceto sábado e domingo a gente foge, assim. Mas, gente, com a rotina, com um bebê que dorme bem, tem seus horários, eles ficam mais calma em via de regra, né? Tem as exceções. Então, acho que hoje a rotina também é minha aliada. E, gente, já falei demais, mas eu quero só dar um último exemplo pra encerrar. E quem me segue lá no Instagram já sabe dessa história. Então, se você não me segue, @daisy.limas. E todo dia a gente tá lá falando com vocês. Tem muita coisa boa, tem meus almoços, tem Elisa dando bom dia, às vezes tem devocionais, então não esquece de me seguir lá. Uma coisa que eu quero falar pra vocês que me deixou muitíssimo feliz foi uma experiência com a Elisa, que quando ela começou com um ano na escola, ela teve períodos de choro, demorou ali um tempo pra se adaptar, e vou colocar no card aqui pra vocês esse vídeo que eu conto essa história. E esse ano, com 1 ano e 6 meses, eu migrei ela de escola, passei ela para uma escola do meu bairro, para o ensino público, porque eu fui chamada na fila única e tal, não tinha nada contra a escola anterior, estava super contente, aliás. E quando eu migrei ela de uma escola para outra, eu fiquei muito temerosa, assim, porque eu tinha medo dela chorar e, incrivelmente, ela não chorou. As professoras elogiaram muito que ela já chegou adaptada. E a Elisa sempre foi aquela criança tranquila, que chega na escola, ela dá tchau, ela fala oi pros amigos e tudo mais. E há 2 semanas atrás, numa linda terça-feira, a Elisa entra na sala, eu fecho a porta, normal, nem me preocupei em ver se ela tava bem ou não, porque ela entrou tranquila e a professora mandou um recado porque ela começou a chorar desesperadamente. Quando eu cheguei na escola, ela já tinha se acalmado, a professora me falou que depois de um tempo ela se acalmou. No outro dia, novamente, não quis ficar, chorou, pediu pro Rafa trazer ela, porque vez ou outra ele que leva, geralmente ele que leva, na verdade. E no outro dia, eu que levei, ela ficou desesperada e ela se jogava pra mim, a gente ficou assim, o que tá acontecendo? Gente, nesse momento, assim, deu muita vontade de não deixar ela lá, apesar de ser muito bom pra gente esse tempo que ela fica lá, pra que eu possa também otimizar o meu dia a dia. E eu ficava com 2 corações, e também lá no fundo eu pensava, poxa, mas ela também já tá com uma idade que ela já precisa tentar lidar com alguma coisa que ela esteja sentindo, porque eu sei que é um lugar confiável, eu sei que é um lugar que ela gosta, que tem cooperado muitíssimo com o aprendizado dela, com o desenvolvimento dela. E o que aconteceu? Passados 3 dias disso, na sexta, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Me ajuda, me dá sabedoria, que aliás é uma coisa que também eu tenho pedido bastante a Deus. Eu acredito que também, além do conhecimento, faz parte do progresso, assim, da minha relação com a Elisa. E, gente, naquele dia eu caprichei na rotina, comecei todos os processos da manhã, de banho e cochilo da manhã um pouquinho mais cedo, para a gente ter bastante tempo. Paralelo a isso, eu separava, ó, filha, essa roupinha que tu vai pra escolinha, que legal. Tipo, eu sempre tocava no assunto de uma forma bem positiva. Eu falei pra ela escolher um brinquedo pra ela levar, que seria muito legal ela levar. Eu tava também tentando sondar um pouco ela, porque nos outros dias, quando a gente falava escolinha, ela já falava não. E aí eu falei pra ela escolher um brinquedo pra levar. E quando eu tava botando a roupinha nela pra ela dormir, eu me lembrei de uma menina da sala dela que não fica lá, que não gosta de ficar. E a mãe dela até se abriu comigo, falou que tava bem preocupada, porque a menina sempre chora e a gente já tá quase no fim do ano. E aí, quando eu tava arrumando a Elisa, eu tive essa ideia de falar da Olivia. Falei assim, filha, preciso que você ajude a mamãe. Se a Olivia chorar, lembrando que era ela que estava chorando, a Elisa. Filha, se a Elisa chorar, você vai dizer pra ela, Olivia, não precisa chorar porque a mamãe já vem e a escolinha é legal. Gente, eu falei isso e na hora ela repetiu.
eu achei a coisa mais linda do mundo. Tudo bem, botei ela dormir, ela dormiu. Quando ela acordou, como estava antecipado o horarinho de sono, eu fiz um penteado, eu arrumei ela, eu separei a mochila. E eu falei da Olivia novamente, falei, filha, não esquece, a Elisa, se a Olivia chorar, fale isso, isso e aquilo. E aí ela repetia. Quando meu marido chegou pro almoço, a gente almoçou tranquilo. Eu sinalizei pra ele que a gente não ia ficar falando escolinha, 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 não ia saturar. Que ele ia só entrar no assunto quando eu falasse. E graças a Deus o Rafa, ele entra comigo nos meus assuntos, nas minhas viagens com ela, dessa forma mais lúdica pra ela entender. E aí, passado o almoço, eu falei, pai, tu nem sabe, a Elisa vai levar a boneca pra escolinha. E também, pai, se a Olivia chorar, ela vai dizer. Aí ela bem bonitinha, Bíblia, não precisa chorar. A mamãe já vem, a escolinha é legal. Gente, coisa mais gostosa. Passado essas estratégias, a gente colocou a bonequinha na mochila e lá foi ela. E eu fiquei em casa com o coração na mão, porque já seria o 4º dia de muito choro. Eu fiquei assim, em casa, pedi pro Rafa levar, porque ele é mais calmo, assim, então não passaria essa ansiedade. E quando ele voltou, ele falou, amor, voltou ao normal, voltou a nossa Elisa. E eu fiquei muito orgulhosa da Elisa, porque a gente conseguiu transferir essa segurança, falar de uma forma positiva e legal. E de lá pra cá, ela não chorou mais, como ela nunca chora. Então, gente, eu sinto assim que a gente tá realmente aprendendo a lidar com ela. É uma história bem simples, assim, pode não parecer nada pra ninguém, mas eu acho que é muito difícil deixar uma criança chorando na escola todo dia, principalmente porque eu já estava na fase de tá tudo 100% certo, né, em relação a isso. Então, gente, já falei muitas coisas, nem sei se eu consegui colocar de uma forma mais didática, assim, mas assim que tem sido as nossas experiências. Muito obrigada por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguma mamãe que esteja aí meio o que fazer, porque realmente tem momentos que a gente fica perdida com esse tal de Terrible 2. E eu também ficava muitas vezes e ainda fico algumas, mas a gente vai crescendo e aprendendo nesse processo. Obrigada por assistir, um beijo e até meu próximo vídeo. Tchau!